Bem, mais um Falamos em Casa e hoje cabe a mim este papel de facilitar este tempo, mas deixa-me já dar aqui um disclaimer. Paulo, tu elevas a fasquia e então não sei até que ponto estou preparado para Disclaimer. assumir o papel que te cabe a ti semanalmente e que fazes muito bem. Não, somos uma equipa. Yeah. Bem, hoje pensámos falar um bocadinho acerca deste tema que temos partilhado na casa, que escolhemos como tema anual, cada um e até que todos, e decidimos arrancar já o ano a abordar este tema. Então, queria, e visto que neste momento estão aqui as três pessoas, os três pregadores desta série, que ainda não terminou, ainda vai acompanhar-nos até o final de janeiro. Queria então falar um bocadinho convosco acerca disto, perceber que impacto, importância é que isto tem na nossa comunidade e se calhar começava por ti, Tiago. Quando pensamos neste tema, para o trazer à comunidade, o que é que eco é que esperamos que isto possa fazer na nossa comunidade? O que é que esperamos que isto possa trazer, florescer dentro da comunidade e que possa depois ter reflexo na vida prática da comunidade e de cada um de nós? Antes de mais, a seleção de um tema para o ano, nunca foi assim uma coisa muito presente, mas a verdade é que estes 2 últimos anos nasceu um tema, resultou num tema, uma coisa que na verdade nós já fazemos isso sim há alguns anos, que é arrancar o ano com uma série que seja indicadora da cultura da casa, da cultura da nossa igreja. E temos dado nomes diferentes. Eu lembro-me de nós começarmos com alguma coisa como Igreja, a Ideia de Deus, Ser Igreja, pelo menos esse igreja, a Ideia de Deus, foi um tema que nos acompanhou até há alguns anos. E a verdade é que o que é que se espera? Espera-se que começar o ano desta forma seja uma base da cultura da nossa comunidade. Portanto, eu acho que o que tem acontecido este ano, à semelhança de outros, mas este ano até de uma forma particular, até porque associámos a um tema, fruto de uma reflexão que fizemos na equipa pastoral, onde estas duas passagens bíblicas que o apóstolo Paulo escreveu trazem muita base muito interessante para vivermos, sermos, pormos em prática igreja. E então acho que estes 3 últimos domingos nós temos tentado explorar a riqueza que existe nestes 2 textos, em Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 16, e Romanos o capítulo 12. E é certo que nós basicamente temos andado à volta do mesmo de diferentes perspectivas, mas há tanta coisa para explorar, tão rica nestas duas passagens, que nós até poderíamos perder mais tempo com elas do que simplesmente um mês. E a verdade é que este tema é um tema anual. Nós decidimos que ele fosse um tema anual, mas vamos explorá-lo de uma forma mais intensa ao longo deste mês. Expectativa. Eu espero que na comunidade surja aquilo que nós temos falado, ou seja, uma responsabilidade partilhada, que nesta unidade onde há diversidade, que surge, que a comunidade amadureça, que vista o casaco da chamada, tudo aquilo que nós temos falado, não é? Que realmente seja uma coisa que não pertence apenas a alguns, que não é apenas da equipa pastoral. Queremos ver a comunidade a crescer, daí cada um e até que todos. Tu usaste assim uma ilustração forte quando partilhaste no domingo,
Falaste acerca de unidade e usaste uma ilustração, e não estou a ser spoiler porque está disponível para quem quiser ver de novo e escutar nas nossas plataformas, YouTube, no nosso canal de Spotify, Anchor. Portanto, desafio também, desde já, quem não teve a oportunidade de escutar estas mensagens que eu possa fazer, mas tu usaste sim uma ilustração acerca do corpo, e dizias a certa altura que quando alguma parte do nosso corpo parece que nos é desconfortável, nós com muita facilidade a rasgamos, a arrancamos, sem ter noção que ao estarmos, muitas vezes, sem ter noção que ao estarmos a fazer isso, estamos realmente a desvirtuar, a retirar a essência daquilo que é um corpo formado por vários membros, cada um com as suas características. Isso foi Sim, uma ilustração. eu estou a ouvir-te e estou-me a lembrar até de uma coisa que na altura não me surgiu, mas agora está-me a surgir. Quando nos dói um dente, muito, nós temos, a nossa primeira reação é, quem me dera arrancar isto daqui, não é? E a dor acaba. Quando a minha esposa às vezes tem dores de cabeça e diz só queria que esta parte do cérebro saísse, não é? Mas a verdade é essa, é que os processos de cura são necessários, não é tirar fora só por tirar, é porque há necessidade de manter e nos mantemos ligados, sim, é verdade. Paulo, tu quiseste vestir um casaco que acabaste por dizer, depois com uma ilustração também da tua mensagem acerca de individualidade, que não te pertencia, não eras digno de o vestir, não tinhas em ti tudo aquilo que era necessário para vestir aquele casaco de forma digna. Partilha connosco um bocadinho aquilo que estava no teu coração quando te preparavas para a mensagem, para partilhar connosco aquilo que partilhaste nesse domingo. O que é que estava no teu coração e o que é que representou para ti, ainda que isso tenha ficado obviamente também explícito muito bem na tua partilha, mas para quem eventualmente até ainda nem teve a oportunidade de ouvir, como um aguçar de apetite, o que é que estava no teu coração ao quereres utilizar assim esta provocação de não sermos dignos de vestir um casaco que não nos pertence? É um pouco a dicotomia do apóstolo Paulo. Maldito homem que sou, que o bem quero fazer não faço e o que não quero fazer faço. Se Paulo vivia com essa luta, seria um pouco hipócrita, ou muito hipócrita, e pouco realista eu não assumir isso. E o apelo é claro, em Efésios, Paulo diz que devemos andar de forma digna do nosso chamado, e o nosso chamado é ser Cristo, é ser filho. E andar digno é corresponder ao chamado, é ser Cristo e em toda altura ser Cristo. E isso nem sempre em mim, ou muitas vezes infelizmente não é a minha realidade. E assumir, achei que poderia ser uma ilustração que desse para entender, visto ser casado com uma médica e ela ter fardas, não é o vestir uma farda, não é vestir a farda que faz de mim um médico, não é ser casado com uma médica que faz de mim um médico, não é encostar a cabeça e o conhecimento e o know-how passa por osmose, isso não acontece. Da mesma maneira, não é andar na igreja e ler e escutar e fazer que faz de mim um Cristo, um cristão. É de facto a minha relação íntima com Cristo e no corpo. E o Ricardo foi muito explícito e de uma forma muito, muito bem, exegeticamente explicou isso, que não é uma classe nem uma categoria, é o corpo. E isso acho que é importante. E em tom de brincadeira também disse
que não ia tratar nem o Ricardo, nem o Tiago, nem o Bruno, nem mais ninguém, com exceção do pastor João, porque houve uma série de gente que pôs em mensagem privada, por favor, não me obrigues a tratá-lo por João, porque eu não consigo. E eu percebo, eu percebo. Há uns anos atrás também tinha mais dificuldade do que tenho hoje. Mas pronto, que não vos ia tratar de pastores, porque de facto é o que nós queremos da comunidade, uma comunidade de pastores. E pessoas que cuidam de pessoas é isso. Então, lá está, não é o título, mas é caminhar de forma digna. Tu no domingo passado, Ricardo, partilhaste connosco acerca de maturidade e dizias, durante a tua partilha, dizias que, tal como Paulo escreve lá na carta aos Efésios, que cada um de nós foram dados diferentes dons, e que eles servem para a edificação do corpo, e que eles não estão, e que essa função, que esses dons não estão restritos, tu até dizias alguma coisa do género, a uma classe, a um grupo de pessoas que têm a responsabilidade de cuidar, de edificar, de fazer crescer, amadurecer de forma saudável o corpo. Isso coloca em nós, mas não é nós os quatro, nem é nós, equipa pastoral da casa, nem nós que assumimos o ministério pastoral, mas coloca em nós, corpo, uma responsabilidade grande. Exato. Como o Paulo também já disse, a nossa chamada, a nossa vocação, o nosso propósito é sermos corpo de Cristo. Não é? O nosso não é o nosso da equipa pastoral, é o nosso de todos aqueles que passaram do reino das trevas para o reino da luz. Todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, em quem o Espírito habita. Nós, hoje em dia, olhamos para a conversão, aquilo que chamamos de conversão, e achamos que é a aquisição de um passaporte para a vida, para além desta vida. Mas no contexto do primeiro século, essa conversão significava necessariamente a integração em um novo corpo, um corpo sociopolítico, um novo corpo. Os discípulos de Jesus, o corpo de Cristo, em quem o Espírito habita. E aquilo que Paulo vai dizer em quase todas as cartas, e isso fica bastante claro em Efésios, em Coríntios e em Romanos 12, mas havia outras que poderíamos também abordar, é que todo membro desse corpo é habitado pelo Espírito. E uma vez que é habitado pelo Espírito, há uma vida de Deus, há uma graça, uma expressão que Paulo usa em Efésios, por exemplo, há uma graça específica em cada membro para a edificação do corpo. Portanto, não é o trabalho de um clero, de uma equipa, de uma classe que edifica o corpo, é o próprio corpo que se edifica a si mesmo. E cada um tem a sua função, o seu papel a desempenhar no corpo. A equipa pastoral, foi o que eu tentei, a dada altura tentei fazer essa distinção entre aquilo que hoje em dia chamamos equipa pastoral, que não era bem isso que se chamava nos dias de Paulo, mas aquilo que hoje chamamos equipa pastoral, porque, repara, pastor não é um ofício, pastor é uma metáfora que é utilizada para o serviço e o cuidado. Uhum. Pastor não é um ofício no Novo Testamento. Ao contrário, por exemplo, ancião, presbítero, etc. Pastor é uma metáfora resgatada do contexto pastoril para o cuidado, o auxílio e o serviço. E o que Paulo vai dizendo muitas vezes é que, de facto, há irmãos que têm uma responsabilidade, têm um ofício no corpo, mas o cuidado e o serviço e a edificação do corpo que se dá pelo meio do que se dá pelo meio do pastoreamento mútuo, ou do pastorado mútuo, pelo corpo, por cada membro do corpo. E por isso Paulo, por exemplo, lá em Tessalonicenses capítulo 5, isso fica muito claro. Ele diz: irmãos, reconheçam aqueles que têm uma responsabilidade por vocês. Estimem-nos, amem-nos, mas são vocês que têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros, são vocês que têm a responsabilidade de servir uns aos outros, são vocês que têm a responsabilidade de aconselhar uns aos outros, são vocês quem? O corpo.
todos os irmãos, em quem o Espírito habita. E acho que uma comunidade madura é uma comunidade que discerne, consegue perceber que uma coisa é a função da equipa que hoje podemos chamar de liderança, de pastores, o que for. Outra coisa é a responsabilidade que cada um tem que assumir por ser membro de um corpo, de edificar o próprio corpo. Até porque eu, como membro, se não sai de mim a vida, se o sangue não corre em mim, se as células, o que for, de um membro que eu sou, não correm em mim naturalmente, o meu dedo, por exemplo, se eu for um dedo, vai definhar, vai apodrecer, vai morrer, vai deixar de ter a vitalidade para poder contribuir para o corpo. Por exemplo, pegar em alguma coisa, escrever, o que quer que seja. Eu acho que isso é muito importante. Somos todos pastores e está em nós, em todos nós, a função de pastorearmos. Não é uma responsabilidade, como tu dizias, isso é alguma coisa que ficou muito... dizia que foi a tónica, parece-me que imprimiste também muito naquilo que partilhavas, que esta é uma responsabilidade de cada um. E de cada um, e até que todos percebamos que essa é a nossa responsabilidade, que essa é realmente, é realmente aquilo que somos chamados para fazer, pastorearmos uns aos outros, pastorearmos a cidade, pastorearmos todos aqueles que fazem parte deste corpo, inclusivamente até aqueles que não sabem que estão ligados ao corpo, que fazem parte do corpo, que era, no fundo, aquilo um bocadinho que o Tiago partilhava também no domingo que esteve a partilhar. E então isso foi alguma coisa que ficou muito evidente e que é realmente um desafio. E ainda temos mais 2 domingos pela frente, em que estaremos especificamente sobre este tema, que chamamos Cada Um e Até que Todos. Tiago, queres um bocadinho à boleia daquilo que o Ricardo partilhava, e sei que irás pegar um pouco nisso, não só nisso, mas na verdade em tudo aquilo que já partilhamos também. Queres aqui desvendar, abrir o jogo sobre aquilo que vamos escutar no domingo? Agora sim estás a fazer um spoiler, é isso? No início não estavas, mas agora queres fazer. Estou a fazer um spoiler. Não, é assim, o primeiro domingo chamámos unidade, o segundo domingo chamámos individualidade, o terceiro chamámos maturidade, este próximo vamos chamar finalidade. Ainda temos seja, outro. se o tema não acabar em ad, não isto nem é bíblico, quer dizer. Ok, não. claro, sim, está lá. E o último domingo, o dia 31 de janeiro, o tema que demos foi comunidade. A verdade é que isto está tudo muito ligado, mas estas coisas precisam de... nós às vezes achamos que por ouvir muitas vezes a mesma coisa se pode tornar repetitivo. Mas estas diferentes perspectivas, esta forma de analisar o texto e ir aprofundando as coisas, sedimentando, porque é o que eu irei fazer este domingo, vou sedimentar muitas das coisas que já foram ditas e introduzir aqui, se calhar, umas componentes práticas que podem ser encontradas no texto. Nos 2 textos até, porque vamos explorar um bocadinho mais Romanos também, mas o que vamos fazer é isso, é pegar naquilo que foi falado, e pegando neste tema da finalidade, a palavra se calhar até que poderíamos lá pôr, mas não rimava, lá está, seria o propósito, não é? Porque o Ricardo, no fim da mensagem dele, fez umas perguntas muito interessantes, que até deu boas conversas, discussão nos pequenos grupos esta semana. Uma das perguntas que Ricardo, é uma pergunta clássica, e essa pergunta está sempre a acontecer, e vamos dizer isso no domingo também, é uma pergunta que, por norma, muita gente chega ao pé de nós, de uma equipa de liderança da comunidade, e faz essa pergunta, mas qual é o meu papel, afinal? O que é que é suposto eu fazer? O que é suposto eu ser aqui?
porque a gente diz que eles fazem parte do corpo, mas depois eles querem saber se são dedos, se são nariz, se são orelha. Há muita parece que temos uma necessidade enorme de saber isto, mas no domingo a gente fala mais sobre o assunto. É melhor. Ou seja, se quisermos saber se somos dedos, orelhas, pés, joelhos, é escutar a mensagem do próximo domingo. Sim, sim. Isto, É se isso. entretanto não dermos em malucos, não é? Porque acho que, como todos sabem, nós estamos agora no meio de um confinamento e o confinamento, as medidas agora alteraram-se um bocadinho e temos os filhos em casa. E, então já foi combinado que vamos deixar os nossos filhos em casa do Paulo, que já tem os dele grandinhos, então pelo menos eu, tu e o Ricardo, à vez, durante a semana. O Paulo manifestou um anseio forte por reviver velhos tempos, fralda Claro que e sim, essas coisas fraldas, todas. essas. Sim, Acordar à Paulo. meia-noite com Não só logo gritos, filhos, muitas depende. saudades disso. sim, por Paulo, isso eu é que já temos vi. corpo, Paulo. Temos que partilhar também estas coisas. Exatamente. É isso pastorear também, Paulo. Exatamente, não é? A gente não quer te retirar de ti o Exatamente. privilégio de nos É pastorear. precisamente por isso que estou a pensar em arranjar um T0. Vemo-nos domingo então. Pronto. Brincadeiras à parte, hoje o programa sai sexta-feira 22. Domingo, apesar da pandemia, temos eleições presidenciais. Exerçamos o nosso dever Votem. cívico, a nossa responsabilidade Uhum. cívica de votar, claro, com os devidos cuidados, mas como é panágio da casa, não apoiamos, nem indicamos, nem encorajamos, seja qual for a cor política partidária, Uhum. mas sim a responsabilidade civil de cada um. Por isso, exerçam-na com responsabilidade e pronto, e que o Senhor nos ajude. É isso. Vemo-nos domingo então.